Uma mulher avança para o interior da mata, carregando o filho pequeno nas costas e segurando apenas um bastão usado para desenterrar raízes e tubérculos. Não muito longe dali, homens armados com arcos e flechas seguem rastros de animais, mas podem retornar depois de muitas horas sem trazer absolutamente nada. Ao largo do Sudeste Asiático, crianças crescem em barcos e aprendem a interpretar as correntes antes mesmo de aprenderem a ler. No entanto, muitas delas não possuem documentos que lhes permitam frequentar uma escola. Em outra região montanhosa, pessoas que já morreram continuam sendo mantidas dentro de casa durante meses. Elas são chamadas pelo nome e cuidadas como se a despedida ainda não tivesse realmente começado. Na floresta amazônica, o ouro é levado para o resto do mundo, enquanto o mercúrio permanece nos rios, nos peixes e no organismo dos povos indígenas. E no meio do Oceano Índico, existe uma ilha cujos habitantes estão dispostos a resistir contra qualquer pessoa que tente desembarcar. Essas comunidades costumam ser chamadas de tribos que rejeitam a civilização. Mas será que elas realmente rejeitam o mundo moderno? Ou simplesmente não querem trocar suas terras, seus idiomas e o modo de vida de seus ancestrais pelo reconhecimento de que são civilizadas? Das mulheres Hadza, que ajudam a alimentar comunidades inteiras com tubérculos encontrados na floresta, aos Bajau, que vivem sem documentos, e aos Yanomami, que enfrentam os impactos da mineração de ouro, esta não é apenas uma história sobre costumes considerados estranhos. Esta é uma história sobre o direito de escolher como viver. Vamos atravessar as imagens que despertam curiosidade para enxergar a vida real que continua existindo por trás delas. Parte 1. As mulheres que alimentam o acampamento Hadza. Enquanto os homens deixam o acampamento com arcos e flechas e podem voltar de mãos vazias, as mulheres Hadza entram na mata carregando bastões de escavação, cestos para alimentos e, às vezes, uma criança nas costas. Aquilo que elas trazem raramente aparece em imagens espetaculares, mas ajuda toda a comunidade a sobreviver dia após dia. Desde as primeiras horas da manhã, elas caminham em grupos, observam o solo e identificam sinais de tubérculos silvestres, frutos ou baobás que podem fornecer alimento. As crianças pequenas acompanham as mães pelos caminhos de terra. As mais velhas começam a aprender a distinguir as plantas comestíveis, a desenterrar tubérculos sem danificar a parte restante e a dividir os alimentos com as outras pessoas do acampamento. Isso não é apenas uma atividade de coleta. Ao regressarem, as mulheres ainda precisam preparar os alimentos, buscar água, recolher lenha, cuidar das crianças e manter o ritmo da vida no acampamento. A caça pode proporcionar uma grande refeição, mas nem sempre é bem-sucedida. Enquanto isso, tubérculos, frutos e sementes costumam oferecer uma fonte de alimento mais estável, especialmente importante para as crianças. Por isso, as mulheres não são personagens secundárias atrás dos caçadores. São elas que preservam, ao longo de gerações, o conhecimento sobre a terra, as plantas e as estações. Mas à medida que as áreas naturais diminuem, elas precisam caminhar distâncias maiores, carregar mais peso e dispõem de menos tempo para cuidar dos filhos. O que se perde não é apenas alimento, mas também todo um patrimônio de conhecimento que não pode ser facilmente encontrado nos livros. Mas por que elas ainda precisam procurar alimento no meio da mata, quando um pouco mais longe existem mercados, escolas e assentamentos modernos? A resposta não é simplesmente que elas rejeitam a civilização. Parte 2. Os Hadza rejeitam a civilização ou estão protegendo o direito de escolher. Sem plantações de arroz, sem grandes rebanhos, sem depósitos de alimentos e sem sequer um endereço fixo. Vista de fora, a vida dos Hadza parece representar uma rejeição completa ao mundo moderno.
Mas essa é apenas metade da história. Nos arredores do lago Eyasi, no norte da Tanzânia, alguns grupos Hadza ainda caçam animais, procuram mel e coletam plantas silvestres. Quando as fontes de água secam ou os alimentos se tornam escassos, todo o acampamento pode se deslocar para outro lugar. Os bens pessoais são poucos, enquanto a carne, o mel e os tubérculos silvestres costumam ser compartilhados com as pessoas ao redor. Mas os Hadza não são uma comunidade isolada e imutável. Algumas pessoas mantêm contato frequente com turistas, usam dinheiro ou vivem perto de assentamentos. Algumas crianças frequentam a escola, enquanto outras passam a maior parte do tempo aprendendo com os pais habilidades de sobrevivência. Cada família enfrenta escolhas diferentes. A medicina, a educação e o acesso ao mercado podem trazer remédios, conhecimento e novas fontes de renda. O problema surge quando a mudança deixa de ser uma escolha. Quando as áreas de caça são convertidas em terras agrícolas, pastagens ou destinadas a outros projetos, os Hadza não perdem apenas os lugares onde encontram alimento. Eles também perdem suas rotas de deslocamento, suas fontes de água e o espaço necessário para transmitir seus conhecimentos às gerações futuras. Por isso, a questão não é porque os Hadza ainda não se tornaram pessoas modernas. Eles sabem que o mundo exterior existe. O que realmente importa é saber se possuem o direito de escolher o que desejam aceitar, o que querem rejeitar e em que ritmo pretendem mudar. Os Hadza são frequentemente vistos como pessoas que ficaram fora de seu tempo, mas, no Vale do Omo, outra comunidade está sendo arrastada para a economia moderna por meio do próprio corpo de suas mulheres. Parte 3. Mursi, quando o corpo das mulheres se transforma em uma imagem turística. Um disco de argila colocado no lábio pode representar a passagem para a vida adulta, a beleza e a identidade. Mas, quando uma câmera aparece, ele também pode transformar a mulher que o usa em uma mercadoria observada por apenas alguns segundos. No Vale do Omo, na Etiópia, a imagem das mulheres Mursi com discos labiais tornou-se um dos símbolos mais conhecidos do turismo voltado aos povos indígenas. Para a comunidade, esse adorno não serve apenas para chamar atenção. Ele pode estar associado à feminilidade adulta, ao orgulho e ao sentimento de pertencimento a uma tradição transmitida ao longo de muitas gerações. No entanto, nem todas as mulheres Mursi usam discos labiais o tempo todo. A forma de utilizá-los varia de acordo com a idade, a situação e a escolha pessoal. Algumas consideram esse adorno uma parte importante de sua identidade. Outras o usam apenas em ocasiões especiais ou quando os turistas aparecem. E é justamente nesse ponto que a cultura começa a entrar em uma negociação desigual. Os veículos turísticos param, as câmeras são levantadas e o pagamento é feito por cada fotografia. O encontro entre duas pessoas rapidamente se transforma em uma barganha. Quem deve ficar em qual posição, que objeto deve usar e quanto receberá. O paradoxo é que a imagem frequentemente divulgada como prova de que os Mursi ainda não foram modernizados passou a ser encenada com maior frequência justamente porque eles dependem cada vez mais de dinheiro para comprar medicamentos, tecidos, café e ferramentas no mercado. A questão não é se as pessoas de fora consideram esse costume bonito ou doloroso. O que realmente importa é saber se as mulheres Mursi têm o direito de decidir quando seus corpos podem ser observados, fotografados e avaliados em dinheiro. Entre os Mursi, uma fotografia pode transformar a cultura em mercadoria. Mas ao largo do Sudeste Asiático, existem pessoas que nem sequer são reconhecidas por um Estado como pertencentes a algum lugar. Parte 4. Bajau Laut. Uma vida inteira no mar, mas sem nome. Nos documentos. As crianças Bajau Laut podem aprender a remar antes mesmo de saber ler.
Elas reconhecem as correntes, os recifes de coral e o momento em que os peixes aparecem, mas muitas não possuem os documentos necessários para entrar em uma escola em terra firme. Nas águas que ligam a Malásia, a Indonésia e as Filipinas, comunidades Sama-Bajau vivem há muitas gerações em barcos, casas sobre palafitas e da pesca. A manhã de uma família pode começar com o som dos remos, o cheiro dos peixes recém-retirados da água, e crianças sentadas na proa observando os adultos mergulharem em águas profundas. No entanto, nem todos os Bajau Laut continuam se deslocando constantemente. Muitas famílias se estabeleceram em aldeias de palafitas próximas às ilhas, fazem compras e vendas nos mercados e mantêm contato frequente com o continente. Mas viver perto de um país não significa necessariamente ser reconhecido por ele. Em Sabah, muitas crianças de famílias sem documentação enfrentam dificuldades para registrar o nascimento ou ingressar em escolas públicas. Algumas precisam estudar em casas particulares, salas comunitárias ou centros educacionais alternativos com recursos limitados. Quando adoecem, precisam viajar ou procuram trabalho, a falta de documentos continua funcionando como uma porta fechada. Enquanto isso, a redução dos estoques de peixes, a degradação dos recifes de coral e a pesca comercial tornam cada vez mais difícil manter os meios de subsistência tradicionais. Alguns mergulhadores precisam descer a maiores profundidades, permanecer mais tempo debaixo d'água e aceitar riscos maiores apenas para conseguir peixes suficientes para vender naquele dia. Os Bajau Laut podem se deslocar livremente pelo oceano, mas não possuem direitos básicos em terra firme. Conhecem de memória as águas de seus antepassados, mas ainda podem ser tratados como estrangeiros no próprio lugar onde nasceram. Os Bajau Laut precisam provar por meio de documentos que existem. Enquanto isso, nas terras altas da Indonésia, até mesmo a fronteira entre os vivos e os mortos é definida de uma maneira completamente diferente. Parte 5. Toraja. Quando os mortos ainda permanecem dentro de casa. Em uma casa Toraja, uma pessoa que acabou de morrer ainda pode ser chamada pelo nome, receber alimentos de forma simbólica e permanecer ao lado da família durante muitos meses. Não porque os parentes se recusem a aceitar a morte, mas porque, segundo sua visão de mundo, a despedida ainda não começou de verdade. Em algumas famílias das terras altas de Sulawesi, o corpo é preservado e mantido dentro de casa até que o funeral oficial possa ser realizado. Durante esse período, a pessoa falecida ainda não é vista como alguém que deixou completamente a família. Ela continua presente no espaço familiar, como alguém que se encontra entre dois mundos. O funeral Rambu Solo não é apenas uma cerimônia de despedida. É também o momento em que parentes vindos de muitos lugares retornam, os laços são renovados e as obrigações entre as famílias são reafirmadas. Búfalos, porcos, arroz, dinheiro e trabalho não são oferecidos simplesmente como presentes. Essas contribuições podem se transformar em dívidas de honra que precisarão ser retribuídas em outro funeral. Por isso, uma cerimônia marcada pelo amor e pelo respeito também pode gerar uma enorme pressão. Famílias pobres podem precisar esperar muitos meses ou até mais tempo para reunir dinheiro e animais suficientes. Algumas contraem empréstimos, vendem bens ou enfrentam a pressão de organizar um grande funeral para preservar o prestígio diante dos parentes. A questão não é o fato de esse costume ser diferente do nosso. A pergunta mais difícil é: quando o respeito pelos mortos passa a ser medido pelo tamanho da cerimônia, as famílias com menos recursos ainda têm liberdade para viver o luto de acordo com suas próprias possibilidades? Os Toraja prolongam a despedida para manter seus entes queridos por perto. Mas, no meio do Oceano Índico, existe uma comunidade cuja única forma de sobreviver é manter todo o mundo exterior à distância. Parte 6.
Sentineleses, uma ilha que diz não ao mundo. Não há entrevistas, não existe um censo populacional confiável e quase não há imagens em primeiro plano. Tudo o que o mundo sabe sobre os sentineleses foi observado à distância, porque um único passo para perto demais pode colocar em perigo tanto quem tenta se aproximar quanto a própria comunidade da ilha. Os sentineleses vivem na ilha Sentinela do Norte, que faz parte do arquipélago indiano de Andamão e Nicobar. Em várias ocasiões, quando embarcações ou desconhecidos apareceram, eles deixaram muito claro que não desejavam contato. As flechas apontadas para o mar não são apenas uma forma de defesa. Elas também transmitem uma mensagem: deixem-nos em paz. A Índia estabeleceu toda a ilha e as águas em um raio de 5 quilômetros ao seu redor como área protegida. Em vez de tentar obrigar a comunidade a se abrir, as autoridades mantêm a observação à distância, realizam patrulhas e impedem a entrada ilegal de pessoas de fora. A preocupação não se limita ao risco de conflito. Um visitante pode levar gripe, sarampo ou outras doenças consideradas comuns no mundo exterior, mas capazes de provocar consequências graves em uma comunidade pequena, isolada e cujo nível de imunidade é desconhecido. O contato também pode trazer imposição religiosa, violência, exploração de recursos naturais ou dependência de produtos externos. Por isso, o isolamento dos sentineleses não é um espaço vazio à disposição de exploradores ou criadores de conteúdo em busca de uma conquista. O direito de permanecer sem contato também é um direito humano. Nem todo segredo precisa ser revelado apenas para satisfazer a curiosidade. Os sentineleses praticamente não permitem que as câmeras entrem em seu mundo. Mas em Papua, as câmeras chegaram tão longe que ajudaram a criar uma versão da vida local diferente da realidade. Parte 7. Korowai. Casas nas árvores ou palcos para as câmeras. As casas construídas a dezenas de metros de altura no meio da floresta de Papua já foram apresentadas como prova de que uma comunidade ainda vivia completamente isolada do mundo moderno. Mas o que acontece quando as câmeras pagam para que essas casas sejam mais altas, mais perigosas e mais primitivas? As casas nas árvores fazem parte da verdadeira tradição de moradia de alguns grupos Korowai. Essas construções feitas de madeira, folhas e cipós podem ajudar as famílias a evitar o solo úmido, insetos e inundações localizadas, além de criar distância de ameaças reconhecidas pela própria comunidade. No entanto, isso não significa que todos os Korowai vivam regularmente nas casas extremamente altas mostradas na televisão. Na realidade, muitas famílias já vivem perto de aldeias, estradas ou assentamentos construídos em áreas mais baixas. Algumas casas excepcionalmente altas foram erguidas para atender turistas e equipes de filmagem. A BBC já reconheceu que uma cena da série Human Planet, que mostrava uma família Korowai mudando-se para uma casa na árvore, não representava com precisão sua vida cotidiana. Quando as câmeras chegam acompanhadas de dinheiro, os moradores passam a ter motivos para construir estruturas mais espetaculares. Quanto mais alta a casa, mais impressionante é a imagem. Quanto mais selvagem a cena parecer, mais fácil será vender o programa. O problema não é que os Korowai estejam enganando o público. Foi a própria demanda dos espectadores que criou um mercado disposto a pagar apenas pela versão mais primitiva dessas pessoas. Uma câmera nem sempre funciona como uma janela neutra. Às vezes, ela transforma o próprio mundo que afirma estar registrando. Os Korowai podem ser incentivados a encenar seu isolamento. Já na floresta amazônica, os Yanomami não precisam encenar coisa alguma. O mundo moderno levou máquinas, combustível e mercúrio diretamente até a porta de suas casas. Parte 8. Yanomami. Ouro para o mundo. Mercúrio no corpo. Um anel de ouro pode estar exposto em uma vitrine de uma cidade localizada a milhares de quilômetros da Amazônia.
Mas parte da substância tóxica usada para extrair esse ouro pode ter permanecido na água, nos peixes e no organismo de uma criança Yanomami. No território Yanomami, no Brasil, a mineração ilegal de ouro não deixa apenas áreas da floresta completamente escavadas. Máquinas, combustível e grupos de garimpeiros também trazem contaminação dos rios, doenças, violência e a interrupção das rotas de caça e pesca que sustentam as comunidades. Para separar o ouro da terra e das rochas, os garimpeiros costumam utilizar mercúrio. Essa substância pode entrar nas fontes de água, transformar-se em uma forma altamente tóxica e se acumular nos peixes. Em muitas aldeias Yanomami, o peixe não é um alimento consumido apenas de vez em quando, mas uma fonte habitual de alimentação. Assim, o veneno pode passar do rio para a mesa todos os dias sem que seja possível enxergá-lo a olho nu. Um estudo publicado em 2024, realizado com quase 300 pessoas de 9 aldeias ao longo do rio Mucajaí, constatou que 84% das amostras apresentavam níveis de mercúrio iguais ou superiores ao valor de referência adotado pela pesquisa. Crianças e gestantes estão entre os grupos que mais preocupam, pois a exposição prolongada pode afetar o desenvolvimento neurológico. As operações do governo brasileiro reduziram significativamente as atividades de garimpo ilegal detectadas desde 2023. No entanto, retirar as máquinas da floresta não consegue limpar imediatamente os rios, curar as doenças ou restaurar as fontes de alimento. Esta não é a história de uma comunidade que rejeita o desenvolvimento. É a história de um ouro que é levado embora, enquanto o custo para a saúde permanece com os povos indígenas. Os Yanomami precisam proteger o próprio corpo contra o veneno que chega de fora. Já no arquipélago de Mentawai, o corpo é justamente o lugar onde as pessoas escolhem preservar suas memórias, sua beleza e sua identidade. Parte 9. Mentawai. A beleza gravada na pele e esculpida nos dentes. Para muitas pessoas do mundo moderno, dentes alinhados e uma pele sem marcas são considerados sinais de beleza. Mas, em algumas comunidades Mentawai, dentes pontiagudos e tatuagens espalhadas pelo corpo já serviram para mostrar quem uma pessoa era, a que lugar pertencia e como se relacionava com a floresta. No arquipélago de Mentawai, na Indonésia, a prática de afiar os dentes foi registrada como um símbolo da passagem para a vida adulta, da beleza e da identidade, especialmente entre as mulheres. Esse processo não alterava apenas a aparência. Também demonstrava que uma pessoa havia assumido um novo papel dentro da família e da comunidade. As tatuagens tradicionais também não eram simples adornos. Cada traço podia estar relacionado à família, às habilidades de caça, à posição dentro da comunidade, aos animais, às plantas e ao mundo espiritual. O corpo transformava-se em um mapa vivo, preservando a relação entre as pessoas e a floresta ao seu redor. Hoje, porém, nem todos os Mentawai continuam seguindo essas práticas. Muitos jovens escolhem não se tatuar nem afiar os dentes. Ao frequentar a escola, procurar emprego ou mudar-se para a cidade, os sinais que antes eram motivo de orgulho podem fazer com que sejam vistos como atrasados ou como pessoas com dificuldade de se integrar. Essa transformação não acontece apenas por causa de preferências individuais. A educação formal, a religião, o mercado de trabalho e a exploração das florestas estão reduzindo os espaços onde rituais, medicamentos da floresta e conhecimentos tradicionais podem ser transmitidos. Preservar uma cultura não significa obrigar os jovens a manter todos os costumes. O mais importante é que possam fazer suas próprias escolhas sem sentir vergonha de suas origens. Os Mentawai estão decidindo o que desejam preservar em seus próprios corpos. Mas, na floresta de taiga da Mongólia, o povo Duka enfrenta uma questão ainda maior.
Por quanto tempo continuará existindo o ambiente necessário para sustentar todo o seu modo de vida? Parte 10. Dukkha. Quando as renas já não encontram o frio de antigamente. Para os turistas, montarem uma rena no meio da floresta de taiga pode ser uma experiência que dura apenas algumas horas. Para o povo Dukkha, as renas determinam onde viver, por quais caminhos se deslocar, de onde vem o leite, como transportar cargas e até mesmo o futuro de seus filhos. No norte da Mongólia, as famílias Dukkha migram de acordo com as estações através de florestas frias, em busca de pastagens, fontes de água e temperaturas adequadas para seus rebanhos de renas. Cada mudança de acampamento não consiste simplesmente em desmontar a tenda e partir. É preciso calcular as rotas pela floresta, prever o clima, avaliar a saúde dos animais e encontrar locais com alimento suficiente para os meses seguintes. Mas os caminhos conhecidos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis. As temperaturas mudam, os insetos se multiplicam, as fontes de alimento diminuem e o acesso a algumas áreas é limitado por medidas de conservação ou pela exploração de recursos naturais. Quando as renas enfraquecem, todo o sistema de sobrevivência da família também é afetado. O turismo oferece dinheiro para comprar medicamentos, alimentos e utensílios. No entanto, também pode transformar as renas, as tendas e as próprias pessoas em cenários para fotografias tiradas às pressas. As crianças precisam de escola e atendimento médico, mas passar longos períodos longe da família ou adotar uma vida sedentária pode fazer com que aprendam menos sobre como conduzir os rebanhos, interpretar o clima e se deslocar pela taiga. Uma canção pode ser gravada, um ritual pode ser filmado, mas a vida nômade não pode sobreviver se a floresta, a água, as pastagens e o direito de se deslocar desaparecerem. E talvez seja justamente isso que o mundo moderno precise compreender. Essas comunidades não estão apenas tentando preservar o passado. Elas estão lutando pelo direito de decidir o próprio futuro. As comunidades que acabamos de conhecer costumam aparecer nas telas por meio de imagens que despertam curiosidade. Os arcos e flechas dos Hadza, os discos labiais das mulheres Mursi, as casas nas árvores dos Korowai ou os barcos à deriva dos Bajau Laut. Mas, por trás dessas imagens, não existe um mundo parado no passado. Há crianças tentando encontrar uma maneira de entrar na escola. Há mulheres que precisam caminhar distâncias cada vez maiores para procurar alimento à medida que as florestas diminuem. Há jovens que desejam viver nas cidades, mas não querem perder sua língua nem sua identidade. Há comunidades que precisam resistir à mineração de ouro, ao turismo sem controle, às mudanças climáticas e a políticas decididas sem que suas vozes sejam ouvidas. Os costumes apresentados neste vídeo não representam todos os povos indígenas. Mesmo dentro de uma única comunidade, cada família pode escolher um caminho diferente. O mais importante não é saber se eles vivem como nós, mas se possuem o direito de decidir o próprio futuro. O desenvolvimento ainda pode ser chamado de progresso quando as pessoas só têm acesso a ele depois de abandonar suas terras, sua cultura e o modo de vida de seus antepassados? Na sua opinião, qual dessas comunidades trouxe a reflexão mais profunda? Deixe a sua opinião nos comentários. E, para continuar explorando a vida real por trás das imagens conhecidas do mundo, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas jornadas.